Olá, sou Ellen Stetter, da Agro Investimentos, e seja muito bem-vindo a mais uma live do Bradesco Prime. Aliás, muito obrigada, Bradesco Prime, pelo convite. E aqui hoje comigo para nós conversarmos um pouquinho sobre cenário e possibilidades de investimentos. Marcelo, seja muito bem-vindo à nossa live. Olá, Ellen. Olá também para quem nos assiste aqui na live. É um prazer estar com vocês. Eu gostaria de começar falando um pouquinho do contexto macro. Naturalmente, para quem é conservador, uma pandemia, ela sempre acaba, digamos, reforçando essa veia conservadora, né? Parece que ser conservador é a melhor coisa do mundo. Então, eu acho que a gente não pode exagerar muito, né? Não pode olhar uma pandemia como algo recorrente ou sobre aquele cenário que a gente tem que sempre estar preocupado, mas é um momento que o conservador, digamos, ele está muito mais confortável, né, do que outros investidores. Ele vai ter um momento para pensar com mais tranquilidade. Então, eu acho que nesse momento, os conservadores estão muito mais confortáveis e até para pensar em alternativas de investimento que, de repente, não sejam tão conservadoras. Claro que respeitando sempre o perfil do investidor, mas a gente vai discutir também opções que gradualmente o investidor pode experimentar ao longo do tempo. Começando pelo cenário, falando um pouquinho aqui do cenário macro, eu gosto de dizer que essa crise ela não tem nada a ver com 2008. Eu gosto de comparar essa crise com um desastre natural. Quer dizer, é um terremoto diferente. A principal diferença dessa crise, digamos assim, esse desastre natural, é que não tem hora para acabar. É um terremoto que não vai ter só um choque e depois parou. Mas é um desastre natural que, portanto, tem que ter reações um pouco diferentes, que foi a crise de 2008, e que vai trazer implicações principalmente para a atividade econômica. Ele é um desastre natural, digamos assim, raro, porque ele atinge vários países ao mesmo tempo e, como eu disse, com uma duração indefinida. Então, é digamos, uma crise que ela vai acabar, porque a gente vai ter uma vacina, a gente vai ter um tratamento eficaz para essa epidemia, mas não se sabe quanto tempo vai demorar. Então, nesse tipo de situação, foi um choque bastante grande para os mercados. Essa evolução da epidemia foi muito rápida, ela espalhou muito rápido, também atingiu o Brasil, e a gente viu em março que, dada a crise e a volatilidade muito alta que a gente viveu, até os investimentos mais conservadores acabaram sofrendo um pouco as consequências desse cenário. Boa. E, Marcelo, eu sei que o ambiente é extremamente desafiador, como você mesmo comentou, dá para se comparar a um desastre natural, em que a tua previsibilidade fica extremamente curtíssima ou praticamente nula. Mesmo assim, dá para a gente se aventurar em tentar projetar alguma coisa, ou seja, qual que é a percepção da tua equipe, lá da Bram, de o que eu posso esperar para a atividade, ou para a inflação, ou para juros, enfim. Rapidamente, qual que é a cabeça de vocês para essas variáveis? É uma excelente pergunta. Eu sempre gosto de fazer. A gente tem tradicionalmente lá dentro da Asset, frequentemente todo dia, na verdade, a gente faz reuniões, discute cenário macro, mas a gente gosta de tempos em tempos, uma vez por mês pelo menos, e nesse tipo de crise mais vezes, desenhar cenários alternativos. Então a gente não tem a pretensão de acertar na mosca, principalmente nesse tipo de momento incerto. Mas a gente tem que, apesar de ser, como você disse, né, a gente está dizendo aqui um desastre natural, uma epidemia que foge à especialidade do economista, a gente tem que ter cenários de referência. Então, quais são esses cenários de referência? Naturalmente, eles têm uma variância, né, um intervalo, digamos assim, maior do que o usual. Mas vai ter uma queda do PIB, a gente sabe disso. A contração, ela é uma contração deliberada, quer dizer, para combater a epidemia, você está fechando a atividade, portanto, é preciso organizar essa contração do PIB. A queda do PIB, ela pode ser maior ou menor, dependendo de quanto tempo durar a epidemia, mas ela vai, portanto, afetar as empresas. As empresas vão ter uma queda de lucratividade esse ano, por exemplo. Do ponto de vista de juros, é uma queda de juros que deve continuar. Então, a gente já viu reações ao redor do mundo por parte dos bancos centrais de cortar a taxa de juros. Aqui no Brasil não foi diferente, uma queda de 0,5 ponto, e a gente espera que continue caindo. Então, uma queda do CDI para perto de 3% é o que está no nosso cenário, com inflação baixa. E um outro ponto importante, quer dizer, que essa
crise ela vai deixar uma herança fiscal pior. A reação do governo no mundo, né, e no Brasil é de fazer uma expansão fiscal, fazer transferência de renda para as pessoas, fazer uma transferência de renda ou transferência pontes de crédito, eu chamaria melhor, para as empresas. Então, a parte fiscal ela vai sair deteriorada. É importante que toda a expansão fiscal fique em 2020, mas por que isso é importante? Porque isso pode afetar, como afetou, a parte mais longa da curva de juros, as NTNBs, o pré-fixado mais longo. Então, é uma combinação que parece estranha, quer dizer, porque o Banco Central cortou os juros, mas, ao mesmo tempo, os fundos de renda fixa não foram todos eles bem. Alguns foram bem, outros com um perfil de investimento mais longo sofreram um pouco por conta desse temor sobre a parte fiscal no médio prazo e aversão a risco. A deterioração das contas públicas, enfim. A gente já vai entrar um pouquinho nessa questão de precificação, que eu quero discutir muito em relação ao que aconteceu com os títulos, o que aconteceu com os fundos, mas antes disso, eu acho que tem uma lição de casa aqui. O cenário, ele é desafiador, então é natural que a gente fique mais avesso ao risco, todo mundo, eu acho que mesmo o investidor até mais agressivo começa a repensar, talvez, em algumas ações, e quem era conservador fica quase ultra conservador, se é que dá para chamar assim. E eu queria te perguntar sobre o que você entende por um perfil conservador, né? O que daria para a gente colocar como identificar, né? Como que eu identifico um perfil conservador? Eu gosto de pensar que, primeiro, todo mundo deve ter uma parcela de investimentos conservadores. Então, mesmo o investidor mais arrojado, ele tem um pedaço de conservador. Então, eu acho que a primeira coisa é que o investidor conservador, ele está presente, digamos assim, né, em todo mundo, porque todo mundo precisa ter uma parcela do seu investimento, das suas aplicações, que vai estar numa parte mais conservadora. Eu gosto muito da característica do investidor conservador, assim, a gente pode caracterizar genericamente, de uma característica, que é entender o produto, entender o investimento. E isso vale muito até para gestores que têm, vamos dizer, fazem a gestão de fundos mais agressivos. A gente vê no Brasil ou no mundo, dentro da Bradesco Asset ou em outros lugares, que investidores que têm, vamos dizer, consistência ao longo do tempo, mesmo fazendo a gestão de portfólios mais arrojados, eles têm uma característica, que é entender bem os produtos, os investimentos que estão fazendo. Então, eu acho que essa questão do conservador é bastante importante. Eu diria, a primeira característica, portanto, para mim, é o investidor conservador, em geral, ele tem uma abordagem muito boa ao querer entender bem os investimentos que ele está fazendo. Depois a gente pode contar até uma história, eu tenho uma história que eu sempre gosto de lembrar, depois você me pergunta se você quiser, mas que é a abordagem. Eu sempre digo assim, a gente tem que investir, isso vale para qualquer fundo, um fundo de renda fixa, de ações, multimercado, de crédito, a gente tem que investir naquilo que a gente entende. Então, a gente, por exemplo, no crédito, tem uma equipe toda de análise, pessoas super experientes que vão se debruçar sobre os balanços das empresas, vão conversar com as empresas, fazer o rating, checar com, vamos dizer, empresas competidoras ou de mercados semelhantes, como está o ambiente. Então, por mais, e eu até diria mais, né? Quanto mais arrojado vai ser aquele portfólio, mais conservador do ponto de vista de entender bem o investimento tem que ser. Outro perfil, só para a gente acelerar aqui, eu acho que é a questão de prazo, né? Então, a gente fala o seguinte, eu sou conservador, eu preciso estar com meus investimentos todos no curto prazo? Não, né? Ele pode ter um prazo maior. Então, ser conservador, significa querer entender bem o investimento, na minha visão. Em geral, as pessoas podem confundir com ser conservador só ter coisas de curto prazo, aí eu acho que não é necessário. Você pode mirar questões de médio prazo ou até de longo prazo, pensando na previdência. E eu acho que é muito importante combinar com os objetivos. Depois a gente pode explorar isso aqui um pouquinho mais, mas é combinar com o objetivo. Então, se você combina bem o que é sua necessidade futura com o seu investimento, você pode, digamos, estar num título de longo prazo, uma NTNB de longo prazo, e está sendo conservador.
Uhum. Não, ótimo, foi muito boa a sua explanação, até porque, pessoal, podem nos mandar perguntas, por favor, e ao longo de ontem, aliás, o Bradesco Prime capturou diversas perguntas nas redes sociais, e eu vou pegar um gancho do que você comentou, Marcelo, sobre o perfil do conservador, a questão de conhecer o produto, e conhecer aqui vale a pena sempre falar, não é apenas conhecer a rentabilidade passada, porque, de novo, não é garantia de rentabilidade futura, é conhecer exatamente ao que se refere, o que está atrelado à minha remuneração, qual que é o mercado onde eu estou inserido, quem que é o emissor do título, de quem que eu estou comprando esse título, qual que é o prazo, e mais do que isso, o outro lado da moeda, quais são os riscos. Então chegou uma pergunta muito bacana de, olha, dentro de renda fixa, né, quais são os riscos que eu posso ter comprando uma renda fixa, ou melhor, olha, para quem tem aversão a risco neste período crítico, ainda é uma boa diversificar com renda fixa, renda variável, mesmo para o perfil conservador. Então, é percepção de risco. O que você nos fala em relação a risco dentro de perfil conservador e olhando, inclusive, na renda fixa? Então, vamos lá. Eu acho que primeiro, vou dividir em duas partes aqui a resposta. Primeiro, tipo de risco. Quando o investidor vai olhar a renda fixa, principalmente, a gente está pensando em três variáveis, digamos assim, de risco que ele deve olhar. Primeiro é o risco de mercado, ou seja, qual é o indexador daquele título, daquele fundo, daquele investimento em geral. Então, pode estar atrelado ao CDI, pode ser um título pré-fixado ou pode ser um título corrigido pela inflação. Esses são os títulos mais comuns. O outro risco é o risco de crédito, ou seja, o emissor. Aquele emissor é o governo, ou seja, é o Tesouro Nacional, é um grande banco, é um médio banco ou é uma empresa privada, grande ou pequena ou média. Uhum. E o terceiro risco é a liquidez, ou a variável importante para olhar dentro de renda fixa. Ou seja, eu tenho liquidez diária, tenho liquidez em 90 dias, ou vou ter só liquidez no vencimento. Por exemplo, um papel de crédito, debêntures, elas são mais complicadas de vender, tem uma liquidez um pouco menor no mercado secundário. Então, o investidor, para comprar uma debênture, ele deve olhar um prazo, de fato, de carregar aquela debênture até o vencimento. Em geral, a gente não vai ter um investidor conservador carregando diretamente debêntures, não faz muito sentido. Nesse caso, seria melhor ele estar no fundo DI, onde a própria gestão, os gestores do fundo vão fazer essa escolha do crédito. Pegando essa curadoria dos papéis. Exatamente. Quer dizer, então, dentro de um fundo DI, vai ter um perfil conservador, ele vai trabalhar, então, com 60% em geral. O fundo DI tem o quê? 60% de títulos públicos em geral, 60%, 70%. Depois a gente vai ter cerca de 20%, 25% de papéis bancários, de 2, 3 anos, e depois uma parcela, 10% de papéis corporativos, também de um prazo um pouco mais curto, em torno de 2 anos, para fazer essa composição. Mas você me fez uma outra pergunta também ali, que foi, assim, eu recebia muito essa no passado. Eu tenho um pé ali também na renda fixa dentro da Bram, e eu fazia muitas entrevistas com jornalistas e eles me diziam, primeiro que eles não queriam conversar muito comigo mais, né? Porque eles diziam, não, renda fixa acabou. Assim. Renda fixa, Então eles diziam vira assim, página, né? Não, eu não... a Selic está tão baixa, não... Então, assim, eles falavam comigo um minuto e depois já queriam falar de outros assuntos. E eu sempre dizia o seguinte, que a renda fixa não vai acabar. Ninguém vai tirar todo o dinheiro da renda fixa e colocar em outra aplicação. Por quê? Porque uma parte das suas reservas, do seu investimento, tem que continuar em algo que tenha estabilidade maior de valor, liquidez e risco de movimentação de mercado menor. Então, a renda fixa ela sempre compõe o portfólio do conservador, mais ainda, como é o título aqui da nossa conversa de hoje, né, o tema aqui de preservação de capital. Então, o investidor está abrindo mão, né, de uma rentabilidade maior, ganhando mais segurança, tendo uma estabilidade ali do valor do patrimônio ao longo do tempo. Mas eu acho que, sim, a renda fixa ela sempre compõe uma parcela.
Boa. Eu acho que vale a pena aqui até fazer um parênteses importante, porque é uma pergunta bastante recorrente. Poxa, o que é renda fixa? Eu sei que, mas lá vem ela falar de novo sobre isso, mas é importante, porque renda fixa, pelo nome, às vezes dá aquela sensação de que o teu ganho vai ser fixo, né? Aquele pingadinho todo mês ali, eu tô tranquilo, não tem oscilação, não tem uma outra coisa que eu vou pedir até para o Marcelo falar lá no finalzinho para a gente, contar um pouco sobre como funciona a marcação ao mercado, enfim. Renda fixa, pessoal, quando você olha para ela, o que você está comprando, na verdade, o que você tem de fixo, entre aspas, é saber qual será a taxa de remuneração, né, as condições de remuneração e o prazo da operação. E não necessariamente como será efetivamente esse pagamento. Então, o fixo é que você consegue saber, olha, eu estou comprando um título, por exemplo, com um prazo de 2, 3, 5 anos, e que ele vai me dar um indexador, como o Marcelo comentou. Vai estar atrelado ao CDI, estará atrelado à inflação, ou é uma taxa pré-fixada. Então, é esse o grande ponto. Diferente da renda variável, por exemplo, quando você entra, você não sabe que prazo você vai ficar lá, né? Você vai olhar sempre para o longo prazo, mas não tem uma data pré-definida. E você também não tem ideia sobre o que vai ser a remuneração dessa história, se vai estar atrelado a alguma coisa. Então, é essa a grande diferença. Na fixa, você sabe, olhando para o título, qual que é o prazo dele e qual é a remuneração, ao que está atrelada a essa remuneração. Então, acho que é importante também deixar isso claro, Marcelo, porque dado que eu não sei, que não é renda fixa no sentido de pingadinho todo mês, vai ter oscilação, né? E antes de entrar nessas oscilações, uma dúvida sempre recorrente é: portfólio do conservador, em grande medida, ele está atrelado à renda fixa. Mas isso não significa que estar atrelado à renda fixa, ele está em apenas um produto, né? Então, eu tenho 100% da minha carteira, do meu portfólio em CDI. Não, você tem outras opções. E eu queria te escutar justamente sobre essas opções. Você mencionou sobre a primeira forma de diversificação do título, é saber para quem que você está emprestando, né? Na renda fixa é isso, é um empréstimo, então é um governo, é público, é privado. Dentro do privado, é uma instituição financeira ou é uma empresa? Então, essa já é uma primeira forma de diversificação dentro de títulos de renda fixa. Um outro ponto importante é o prazo, como bem o Marcelo colocou aqui. É claro que títulos de longo prazo faz sentido, sim, mas de forma mais pulverizada, até porque eu tendo a ter um pouco mais de oscilação. O cenário, ainda mais num contexto tão desafiador que o Marcelo começou, na verdade, na nossa live contando, é natural que esses títulos mais longos tenham realmente uma versão a risco maior. Ou seja, se eu não consigo nem ter no curtíssimo prazo essa previsibilidade, imagina daqui 5, 10 anos. Então, isso acaba oscilando um pouquinho mais. Portanto, cabe um prazo mais longo? Cabe, mas de forma mais comedida dentro desse perfil do conservador. O prazo aqui também, Marcelo, acho que vale a pena mencionar, que é uma dica importantíssima para o conservador, atrelar o objetivo. O Marcelo comentou, olha, não se esqueça do seu objetivo. Se meu objetivo é mais de médio prazo, olha, eu estou olhando para quero trocar meu carro daqui 3 anos, e aí eu vou fazer meu portfólio daqui 3 anos, não faz muito sentido eu deixar parte relevante da minha carteira em títulos que vão vencer no curto prazo. Por uma questão importante. A partir de 2 anos, por exemplo, quando eu vou para títulos que têm imposto de renda, que incide tributação, eu tenho a menor alíquota. Então, é sempre importante atrelar o teu objetivo ao teu prazo de vencimento, justamente para se beneficiar da questão tributária. Lembrando, Marcelo, que em renda fixa eu tenho alguns títulos isentos, né? Você quer comentar um pouquinho sobre eles também, rapidamente, por favor? Vamos lá, eu vou pegar alguns pontos, quer dizer, pegando um pouquinho o gancho sobre renda fixa, quer dizer, essa questão de combinar com o prazo. Então, quando o investidor ele vai comprar algum instrumento remunerado pelo CDI, naturalmente ele também tem ali, vai ter uma remuneração que vai depender de como o Banco Central decide a taxa de juros ao longo do tempo. Como a gente estava dizendo, a taxa de juros começou em 4,25%, esse ano já está em 3,75%, pode cair um pouco mais para 3%. Então, a hora que um investidor for comparar um investimento de renda fixa, ele vai levar em consideração qual é essa expectativa, qual é a expectativa em relação ao que vai acontecer com a taxa de juros versus a remuneração atual desses títulos mais de médio prazo.
Então, por exemplo, uma NTNB, eu peguei aqui como exemplo, uma NTNB entre 2 até 5 anos, ela hoje remunera entre 2% e 3% mais a inflação. Então, significa, como você disse, que a renda fixa se eu adquirir esse título hoje, eu vou ter, até o final, dependendo do prazo, como eu disse, de 2 a 5 anos, eu vou ganhar a inflação mais 2 ou a inflação mais 3, se for um prazo um pouco mais longo. Então, o que está fixo nesse período de partida é a remuneração se você ficar até o final da aplicação. No meio do caminho, o mercado pode ter algum tipo de volatilidade, pode achar que o Banco Central vai subir os juros, ou pode ter investidores que precisam, digamos, do recurso naquele momento, acaba pressionando, portanto, o preço de um título mais longo, e você tem uma oscilação mensal daquele título, por exemplo, indexado à inflação, NTNB, ou no Tesouro Direto IPCA+, que é o nome. Então, isso acontece ao longo do tempo, isso que é a renda fixa. Nas opções que não tem tributação, você tem dentro de fundos a parte de debêntures incentivadas, você tem em renda fixa, num produto diferente que não é renda fixa, você tem também fundos que não têm imposto, a gente pode falar isso mais para frente, e LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. CRIs e CRAs eu também acredito que não são muito perfil para o investidor conservador, porque ele vai estar exposto a um nome diretamente, mas esse é o universo mais importante de títulos que são isentos, que a gente chama. Boa, então tem como diversificar dentro de renda fixa com um perfil conservador. Eu acho que essa dica ela é fundamental, inclusive, quando conversando com um especialista, eu tenho certeza que ele vai te mostrar todo esse portfólio, essas opções que devem compor, portanto, uma carteira diversificada para o perfil conservador. Marcelo, eu ouvi que você comentou falando sobre oscilação de mercado, e eu estou recebendo muitas perguntas aqui de, por que no último mês a minha renda fixa ficou negativa, né? E eu queria que você explorasse um pouquinho, primeiro, o que aconteceu, tá? E o que é essa marcação mercado, essa oscilação do mercado, por favor. Tá bom, então a gente vai dividir, vamos pegar um exemplo de um título individual, um título público e depois um título de crédito, que foram aqueles 2 tipos de risco que a gente começou colocando, e pensar num título de curto prazo e de longo prazo, que também foi aquele terceiro, vamos dizer, fator de risco que a gente falou, que é a liquidez. Então, a gente tem fundos de renda fixa, ou papéis de renda fixa muito curtos, fundos que vão aplicar em títulos públicos de curtíssimo prazo, que não tiveram praticamente nenhuma oscilação. Ou seja, o que ele tem ali? Tem basicamente LFTs, operações que são ditas compromissadas, que são muito parecidas com a LFT, que remuneram o CDI, e poucos instrumentos pré-fixados ou como as NTNBs. Então, esses fundos, eles têm um prazo, vamos dizer, da carteira de títulos dele é muito curta, e são todos indexados ao CDI. Então, tem uma oscilação menor. Outros fundos de renda fixa, que ano passado tiveram uma performance bastante boa, eles aplicam em títulos públicos, por exemplo, NTNBs de médio prazo. Então, essa NTNB, no começo do ano, ela remunerava, vamos pegar aqui um exemplo do IMAB, a taxa média dos títulos públicos ali estava cerca de 2,5%, a inflação mais 2,5%. Agora está a inflação mais 3,5%. Quer dizer, quando muda a remuneração, a taxa de desconto desse título, o valor atual do título tem uma oscilação para baixo. Então, essa é a marcação a mercado. Ou seja, os investidores estão demandando uma remuneração maior em títulos públicos. Aí o fator de risco foi a taxa de juros. Então, nesse caso, a oscilação de um título público se deve aos investidores passarem a acreditar que o Banco Central eventualmente vai poder subir os juros, ou essa necessidade, digamos assim, de caixa de alguns investidores que faz com que eles, para venderem os títulos, topem entregar aquele título para outro investidor com uma remuneração mais alta. Então, esse é o caso do título público. Daria para, assim, desculpa, só para tentar resumir um pouquinho isso, me corrija, por favor. Daria para a gente falar que, olha, quando eu compro um título,
Tô olhando para o título, não tô olhando para o fundo, depois você me explica do fundo como que funciona, tá? Mas nesse caso do título, como você contou, eu compro um título a X reais e ele colocou lá para mim que vai ter uma remuneração mais o IPCA, por exemplo. É uma remuneração fixa mais o IPCA. Veio toda a pandemia, toda a incerteza no radar, o pessoal olhou e falou, olha, no curto prazo a atividade realmente vai ser fraca, eu não estou preocupado com a inflação, aí ok. Mas lá no longo prazo, eu não sei como ficarão as contas públicas, eu não sei como será a inflação, e, portanto, aumentou esse prêmio pago aqui por esse título. Foi isso que aconteceu. Né? Exatamente. A partir do momento que aumentou o título pago para esse título, eu, Ellen, que, exemplo, comprei esse título em dezembro do ano passado, se eu for vendê-lo hoje no mercado, o que vai acontecer? O valor em reais desse meu título vai cair, porque ele está com uma taxa de juros, uma remuneração maior. Essa é a mecânica. Então, eu vou sentir, eu, Ellen, detentora desse título que eu comprei lá em dezembro, essa oscilação do mercado agora, se eu quiser liquidar hoje, né, Marcelo? Agora, se eu segurar até o vencimento, de novo, foi como eu combinei lá atrás, quando eu comprei o título. Exatamente. É isso? Então, exato, tá, a explicação foi muito melhor que a minha, ainda bem. Eu acho que ficou muito mais claro. É um nó mesmo isso, então é bom só para a gente tentar colocar. Exatamente. Isso funciona no título. Agora, quando você vai para o fundo, né, que o fundo ele acaba sendo nada mais é do que uma cesta com vários títulos dentro. Exatamente. Certo? Vários títulos lá dentro. Como que funciona no fundo? Porque ele não vai ter essa flexibilidade de, olha, não, eu tô aqui com o título, ainda não liquidei, né? Ele é obrigado a fazer essa marcação ao mercado, e por isso que sente, é isso? Exatamente. Então, todos os ativos dentro de um fundo são marcados a mercado diariamente. Então, tem uma oscilação na curva de juros, isso vai se refletir, assim como se reflete no preço do título, que você deu exemplo, vai se refletir na cota do fundo. Então, a cota do fundo e o preço do título são semelhantes, né? São a mesma dinâmica vai acontecer. Então, o fundo de renda fixa, mesmo que ele só tenha títulos públicos, ele vai buscar, muitas vezes, um título público pré-fixado ou uma NTNB de médio prazo. Quando tem uma oscilação muito forte da curva de juros, por mais que aquele fundo seja conservador, ou seja, que ele tenha poucos títulos pré-fixados ou poucos títulos ligados à inflação, NTNBs, você vai se refletir na cota naquele momento de maior estresse do mercado. Depois, você tem uma remuneração maior na média daqueles títulos e o fundo tende, se não houver novas continuidades, choques, né? Ele tende a voltar a uma rentabilidade mais estável, mais dentro do padrão. Então, esse momento de março, como eu disse, quer dizer, foi um choque muito grande. Ele foi um choque muito rápido, muito intenso, mais rápido do que em outras crises. A curva de juros de médio prazo chegou a subir 2 pontos até 3 pontos na parte mais longa. Ou seja, um título pré-fixado do governo que pagava, digamos, 6%, 6,5%, chegou a 9,5%. Já recuou bastante, agora está mais perto de 7,5%, 8%. Mas ainda assim ele está com, como você falou, a taxa de remuneração mais alta no começo do ano, então esse ainda impacto nas cotas que aconteceu em março ainda não se refletiu, não foi totalmente desfeito, né? Então, eu acho que é isso. E queria dar o exemplo também no crédito, porque o crédito é um outro papel que ele pode sofrer oscilações que não dependem, vamos dizer, desse fator de risco de curva de juros, mas sim do spread de juros, do prêmio pelo risco de crédito que aquele título paga. Então, o título de uma empresa, por exemplo, uma debênture de 2 anos ou 3 anos, nesse momento que tem uma crise, que há uma queda de atividade, recessão, etc., também as empresas estão precisando de mais caixa, então elas estão dispostas a emitir novas debêntures a taxas de remuneração mais altas. Então, aquela debênture que estava com uma taxa de remuneração mais baixa do ano passado acaba sendo corrigida, e é isso da marcação ao mercado, por exemplo, no fundo DI, que não tem o risco de curva de juros, mas tem um pedacinho de crédito privado. Mas tem um pouco de crédito. Então, como o tamanho da oscilação, a volatilidade no mercado foi tão grande que mesmo nesses
essa carteira de debêntures ou de letras financeiras, CDBs de bancos grandes e médios, acabou tendo alguma oscilação. Boa. Marcelo, acabei de receber uma pergunta um tanto quanto desafiadora, tá? Mas tenho certeza que você vai sair tranquilamente. Diante de todo esse contexto, sou conservador, quero proteger meu patrimônio. O que você me recomenda, né? O que você está olhando, portanto? Quais são essas alternativas? Porque é justamente esse o foco. O conservador, ele quer a proteção para o patrimônio. Então, diante de tudo que a gente conversou, ele tem as opções dos títulos, tem o CDI, atrelado ao CDI, daí tem um leque enorme de CDB para ele, tem todas as letras, né? Tem todos os títulos e tem também os fundos, correto? Uhum. Que você, olhando para esse conservador, proteger o patrimônio, o que você sugere? Então, eu começaria dizendo, sempre, às vezes as pessoas, digamos, até nos cansam de dizer que a gente tem que sempre estar adequado com o perfil do investidor e, como a gente disse no começo, com prazo também. Porque se você tem um horizonte, mesmo sendo conservador, tendo um prazo um pouco mais amplo, você vai mudar um pouco pode mudar um pouquinho a sua carteira de investimento. Mas vamos pensar no exemplo mais assim, conservador em todos aqueles 3 fatores de risco. Então, eu quero ter a maior liquidez, quero ter o menor risco de crédito e quero ter a menor risco de mercado, né, de oscilação de taxa de juros, por exemplo. Então, a recomendação seria, você vai ter um produto que ou um título público de curto prazo indexado ao CDI, ou um título, digamos assim, né, um CDB, de uma grande instituição financeira de curto prazo. Quer dizer, que você vai ter um emissor, né, que não tem risco de crédito, tem muita segurança, você não tem o risco da taxa de juros, porque é indexado ao CDI, e você tem um prazo curto também. Para investidor conservador, que tem um prazo um pouco mais longo, eu acho que faz sentido ampliar um pouquinho esse leque, por exemplo, para NTNBs. Eu não iria muito para o pré-fixado, porque nas nossas carteiras, a gente tem, eu digo, né, a gente tem dentro da Bram, a gente tem investidores dos mais conservadores até investidores dos mais arrojados. E os gestores de cada um desses fundos fazem a gestão de acordo com esse que a gente chama o mandato de cada fundo, ou seja, o perfil que foi combinado com o cliente, que aquele fundo se destina. Então, por exemplo, naqueles fundos de renda fixa de mais conservadores que a gente está preferindo, quando tem algum risco de mercado, NTNBs, não pré-fixados. Por quê? Porque nesse ambiente de risco fiscal olhando para frente, o mercado, apesar da inflação estar baixa, o mercado pode ter dúvidas se daqui a 2, 3, 4 anos a inflação não pode subir. Então, um título pré-fixado de 2 ou 3 anos vai sofrer mais do que uma NTNB de 2 a 3 anos. Então, agora, quando a gente parte para um perfil, vamos dizer, um horizonte de investimento um pouco maior, previdência. Vou dar o exemplo dos fundos de previdência. Boa, porque eu já recebi aqui algumas perguntas sobre previdência, né? Cabe previdência para o perfil conservador? Qual que é a indicação? Por favor, Marcelo. Sem dúvida. Então, assim, por isso que a gente tem que fazer essa separação entre o perfil e o prazo. Por exemplo, como você já disse, o perfil conservador, ele pode, se ele tem um prazo de investimento mais amplo, se beneficiar da questão tributária. E na previdência, mais ainda. Se você fica um prazo longo, você tem um benefício tributário adicional a outras modalidades de investimento. Então, você pode ter um perfil conservador que vai estar sendo beneficiado por um investimento de mais longo prazo, que é um plano de previdência. Mas ele pode ter pouco risco de mercado. Ou você pode combinar um pouco mais com um fundo de previdência, um fundo de renda fixa que tem um pouco mais de risco. Esse fundo de previdência com um pouco mais de risco, o que ele vai ter na carteira? Ele vai ter um pouco mais de títulos indexados à inflação, de prazo um pouco maior, um pouco mais de títulos pré-fixados, de aí um prazo um pouco menor nesse momento, e, às vezes, uma carteira de crédito, principalmente composta de papéis bancários. Mas
voltando assim, sendo mais objetivo, né, o conservador que tem um prazo de investimento um pouco mais longo, eu acho que NTN-B ou fundos, né, que têm NTN-Bs, atrelados à inflação, né? Eles são bons. Tem que estar lá na carteira. Tá legal. Eles são bons por quê? Porque você vai ter a proteção da inflação e vai ter, possivelmente, uma remuneração um pouco maior que o CDI. É lógico, se o Banco Central amanhã tiver que subir os juros, eu vou ter que tomar uma água aqui daqui a pouco, mas se o Banco Central tiver que subir os juros, vai ser melhor ter ficado no CDI. Mas se ele continuar caindo, a opção de ter um pouco de NTN-Bs ou um pouco de um fundo que tenha NTN-Bs vai se mostrar mais vantajosa. Boa, Marcelo, infelizmente a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria te escutar sobre um ponto também que eu acho muito importante, diante de tudo isso que nós conversamos, né? Eu recebi uma pergunta, ok, entendi que dentro do perfil conservador o foco é a proteção do meu patrimônio. É claro que eu também quero ter ganhos, não é só proteger, mas eu também quero experimentar. Então, portanto, para experimentar, eu posso diversificar. A diversificação, ela entra tanto dentro da renda fixa, que no caso vai ser majoritária dentro desse perfil do conservador, e aqui na renda fixa, explorem títulos, prazos, emissores e também fundos, né, Marcelo, que vai conseguir fazer um bem bolado de todas essas classes de ativos para facilitar, inclusive, a gestão. Estou em renda fixa, isso significa que não vai oscilar? Não, a gente já comentou bastante sobre isso e tem a questão da marcação mercado, que o Marcelo explicou muito bem como que funciona, inclusive em fundos. Então, a leitura é que o movimento ele é mais transitório, ele é passageiro, portanto, requer um pouco mais de cautela, serenidade, faz parte dos ciclos, faz parte do mercado, então, calma. Além dessa parcela de renda fixa, dá para a gente começar a experimentar um pouquinho de multimercado, um pouquinho de renda variável, mas, de novo, ponto fundamental aqui é respeite o seu perfil, e é quase um menu degustação quando você sai da classe de renda fixa, adotando aqui o tema gourmet que está na moda, né? Então, o foco aqui, a maior parcela, renda fixa, ok, mas eu posso começar ali a degustar um pouquinho? Pode, degustar um pouquinho. Senti, estou confortável, entendi como funciona, conhecer o produto, como o Marcelo comentou no começo, é essencial para que haja essa diversificação dentro da renda fixa, e o olhar de longo prazo de previdência complementa esse bolo. Uma pergunta que eu recebi aqui, Marcelo, que eu achei super boa, e a bola caiu quase no meu colo, que é, entendi, qual que são os percentuais de cada classe de ativos? Para isso, de novo, não tem uma receita de bolo. O ideal é converse com seu especialista de investimentos, no Bradesco Prime, ou mesmo na Ágora, converse, sente, explique quais são os seus objetivos, para que seja possível construir juntos, justamente, qual que é a parcela de cada um desses ativos dentro da sua carteira. O importante é, faça sempre com segurança, sempre bem orientado, com conhecimento, sabendo tudo que está em jogo, inclusive as volatilidades. Marcelo, estamos no fim. Gostaria de te ouvir, por favor, suas considerações finais. Tá. Eu vou fazer, então, aqui, e vou aproveitar o gancho, quer dizer, porque eu comecei falando que a principal, digamos, qualidade que eu acho que tem no investidor conservador, e qualquer investidor tem que ter, querer entender bem o produto. Então, como você colocou, eu acho que a hora que você vai experimentar uma outra classe de ativos, é importante que você comece pelo lugar certo. E eu também disse que eu ia contar uma história lá do passado, e que talvez eu acho que caiba nisso. Quer dizer, uma vez a Ellen, na verdade, nós trabalhamos juntos no departamento econômico do banco durante muito tempo, e a gente tinha um contato muito próximo com a tesouraria. E eu lembro, isso faz muitos e muitos anos já, quer dizer, que alguém sugeriu o seguinte: vamos começar a ter aqui algum investimento do capital próprio ali do banco na tesouraria, na parte de commodities agrícolas. A gente falou, bem, vamos tentar entender isso. A gente foi tentar, chamou vários especialistas, maiores empresas, e veio uma empresa que era produtora de laranja, suco de laranja. Então, a gente começou por aí. Essa empresa tinha satélites que viam as plantações na Flórida e em São Paulo, que as principais regiões produtoras. A gente falou, bem, a gente já pode desistir de operar isso, porque a gente não vai ter a vantagem comparativa. Então, a gente precisa ganhar expertise, precisa entender o que a gente faz. Então, a gente foi lá, experimentou e viu e falou, não é para a gente esse tipo de investimento. Todos
investidores profissionais super experientes e acabaram decidindo que não tinham vantagem comparativa para tirar o pé daquilo. Então, eu digo o seguinte, mais uma vez, perfil conservador, uma coisa muito boa é querer entender bem o produto. E, como você falou, experimentando. Onde é que dá para começar a experimentar em diferentes classes de ativos? Multimercados, por exemplo. Você tem diferentes multimercados. Tem multimercado com maior risco e um multimercado com um pouco menos risco. Então, por exemplo, a gente tem lá na Bram a família alocação, a alocação moderada. É um multimercado que tem um nível de risco menor. Ele trabalha com um portfólio mais equilibrado, diversificando, com alguns hedges. Então, ele é um bom começo, para ter um percentual pequeno. Dentro de ações, você não vai começar em um fundo small caps. Por quê? Porque small caps elas têm uma volatilidade muito maior. São empresas menores, que estão crescendo muito, mas que também têm muito mais risco de darem certo ou não. Então, você começar por, como a gente tem estratégia de dividendos, é melhor. O que tem lá dentro? São empresas que têm maiores empresas com maior histórico, menos sensíveis ao ciclo econômico, que pagam dividendos ao longo do tempo. No crédito, por exemplo, é a mesma coisa. Você, por exemplo, só tem CDB. Vai comprar uma debênture diretamente? Não é aconselhado. Você já estaria pulando para fazer digamos... Um moderado, quase. Moderado. Você já está indo para escolher qual é aquela empresa que você deve dar crédito. Já é um pulo muito grande. Agora, se você for para um fundo DI ou um fundo de crédito privado com baixo risco, porque também dentro dos fundos de crédito tem diferentes perfis de risco. Então, por isso que eu digo, cada classe tem a sua gradação lá de risco também. A gente tem, como também é sabido, uma plataforma aberta e que nos multimercados, por exemplo, você pode querer ter uma cesta de multimercados. Então, você diz, não, quero ter um multimercado da Bram, mas eu quero também ter de outros gestores, outras gestoras. A Bram vai escolher para você uma cesta de gestores, uma cesta de multimercados. Para você que não está acostumado ainda com esse tipo de investimento, não vai ser necessário entender, conhecer cada gestora, qual que é o multimercado correto. Então, o próprio gestor faz esse trabalho de seleção, né? Exatamente. Então, eu diria assim, cada classe de ativos tem um lugar para você começar com uma posição um pouco mais conservadora e, como você disse, sempre com muito respeito ao que é o perfil, qual que é o prazo de investimento e por aí vai. Então, eu acho que esse é um pouco para amarrar com outra classe de ativos, né? Assim, até investimento no exterior, às vezes faz sentido. Eu tenho um colega que ele vai viajar, quando podia viajar, né, quando a pandemia não estava aqui, a gente podia viajar para fora, ele programava as férias dele com antecedência de 6 meses, pegava o recurso que ele planejava gastar no exterior, em dólares, e aplicava no fundo cambial. Esse é um investidor conservador, ele está no fundo cambial, mas ele está sendo conservador, ele está alinhando o objetivo dele com o investimento. Né? Então, mais um exemplo de que, às vezes, o conservador pode ter produtos um pouco diferentes. Ótimo, Marcelo. Muito obrigada por todas as considerações e pela aula aqui, explicando para a gente o que aconteceu no último mês em termos de contexto macro, em precificação de ativos. Espero que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo. Fica aqui mais uma vez o convite, converse com seu especialista, ele vai te orientar, como nós falamos várias vezes, conheça o produto que você está investindo e, antes de mais nada, se conheça. Ou seja, o que eu quero, quais são os meus objetivos, para que a gente consiga te orientar. Essa parcela vai para o fundo, vai para a emergência, você precisa de liquidez, essa daqui vai para o médio prazo para se beneficiar de uma questão tributária, essa é para longo, vamos pensar na aposentadoria, enfim. Temos aqui, como o Marcelo bem discorreu, todos esses produtos, todas essas possibilidades para diversificar, mesmo tendo um perfil conservador. Muito obrigada, Marcelo, muito obrigada a você que nos assistiu, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Ellen, obrigado a todos, até a próxima.